Assim como eu lia a Bíblia, elas também leem, mas não conseguem entender o amor e a bondade de Deus que estão nessas palavras. Se você sente que pode ajudar outras mulheres, busque-se. Eu sou a Carmen, eu tenho 60 anos. Eu tenho 2 filhos e uma filha do segundo casamento, que é a filha do meu esposo. Sou casada há 17 anos, é um segundo casamento e, e nós temos assim, né, uma história de recomeço, uma história que foi feita por Deus, né, um casamento com Jesus, que é o que nós estamos vivendo agora. O que nós mais gostamos é de comer, de estar à mesa, mas nós também achamos assim mecanismos de carinho um no outro, né? Então é estar junto, é comer pipoca, é ver uma série, então isso é muito legal. Na ocasião da minha conversão, uma das coisas que mais me encantava era ver as pessoas estudando a Bíblia. A igreja em que eu me converti era muito dedicada e eu ficava maravilhada ouvindo as histórias e os ensinamentos. Existia uma beleza nas aulas da escola bíblica. Eu anotava as pregações dos sermões e tinha um desejo e interesse de conhecer mais a Bíblia. Fazia muito sentido a passagem de Oséias 6:3. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou as chuvas da primavera. Mas o que o Senhor Deus tinha para mim, para nós, é muito mais que conhecimento intelectual ou um encanto diante da sua palavra. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o quanto necessitamos conhecê-lo e Ele quer se relacionar conosco e nos transformar através da sua palavra. No meu caso, o interesse em conhecer a Deus me levou a fazer seminário. Em cada aula, cada texto, cada personagem, eu ficava maravilhada. A Bíblia é um livro tão complexo e, ao mesmo tempo, Deus faz com que o simples entenda. Não foi apenas o encanto e o deslumbre que vivi nesses anos estudando a palavra de Deus. Muitos confrontos e, aos poucos, Deus foi trazendo situações, decisões, crises em que eu estava acostumada a agir conforme os valores sociais que eu tinha recebido até então. Palavras como obediência, submissão, perdão, renúncia, priorizar o desejo do outro, abrir mão das minhas vontades, não fazia parte da minha história e nem da minha vida. E isso começou a gerar uma crise. Meus relacionamentos eram pautados em fazer o que eu achava que era melhor para mim. O centro da minha vida era satisfazer a minha vontade, mesmo que isso custasse a humilhação do outro, a injustiça ou o prejuízo do outro. Durante muito tempo, mesmo estando na igreja, mesmo lendo e estudando a Bíblia, eu oscilava entre o que eu queria e o que a palavra de Deus ensinava. E dependendo, se me fosse conveniente, eu obedecia a palavra, e se não fosse, eu fazia o que eu queria. Mas um dia, eu fui confrontada com um evento que mudaria totalmente a minha vida e eu teria que rever todos os meus conceitos. E a decisão que eu tomasse iria trazer consequências difíceis, seja qual fosse. Eu poderia decidir pela opção mais fácil para aquele momento e eu teria que viver com as consequências, ou eu iria decidir por algo mais difícil para aquele momento, mas que seria o certo a fazer. Não daria para disfarçar, para ficar nos 2 barcos. Ou eu faria o que a sociedade teoricamente aprovava, e isso era muito importante para mim, essa aprovação. E isso também deixava o meu coração confortável, mas isso acobertaria um pecado, e eu sabia que desagradaria a Deus. Ou eu obedeceria a palavra de Deus,
e veria minha vida social, expectativas de futuro desmoronando. Essa situação mostrou como eu ainda não entendia o que era um relacionamento com Jesus, o quanto eu me deixava levar pela superficialidade das decisões e como meu coração ainda estava sendo governado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela autossuficiência. Muito mais do que me trazer um problema ou uma crise, Deus queria que eu entendesse o pecado que estava oculto em meu coração e eu não poderia continuar servindo a dois senhores. Deus estava tratando do meu caráter e Ele não estava apenas buscando um comportamento adequado, mas um coração governado por Ele. Seguir a Jesus é uma decisão radical e implica num relacionamento radical. Não é possível amar Jesus do meu jeito. Decidir em seguir e obedecer a Jesus implicará em confrontar meus desejos e abrir mão deles para algo muito melhor, e nem sempre compreendemos isso. Mas a minha vida mudou completamente a partir daquela decisão, e foi sem dúvidas a melhor decisão permitir que Jesus me curasse. Mesmo em meio ao caos, eu sentia o amor de Jesus. Mateus 11, 28 ao 30, ele diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Nesse texto, Jesus está falando dos mestres que diziam como deveria ser o comportamento das pessoas, como elas deveriam agir. Eram os influencers da época. Hoje também a sociedade tem muitas vozes que quer nos influenciar, mas Jesus tem que ser a única voz a ser ouvida. E a cada dia, Jesus me ensina sobre humildade, simplicidade e mansidão. Eu amo o texto de Paulo aos Filipenses 4:11, na parte B, que diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aprendizado que Paulo está se referindo não é um aprendizado intelectual, mas a partir de uma experiência pessoal que ele teve com Jesus. Isso trouxe um aprendizado e gerou a transformação. Além do meu aprendizado constante, eu entendi que eu poderia ajudar outras mulheres no processo de compreensão da palavra de Deus. E é com muito carinho que eu converso com mulheres que muitas vezes estão entre o que a sociedade diz e o que a palavra de Deus diz. Assim como eu lia a Bíblia, elas também leem, mas não conseguem entender o amor e a bondade de Deus que estão nessas palavras e por isso não obedecem. Não entra no coração e fica só no cognitivo. Todo o processo de estudo e compreensão e experiência com Jesus precisa gerar uma transformação e, para mim, abriu portas para acolher e apresentar o amor de Deus na prática. O modo mais seguro de ouvir a Deus é através da sua palavra. A leitura bíblica, a meditação, a obediência prática é fundamental. Temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas e nos conduz em oração e quebrantamento diante de Deus. E isso vai gerar transformação. Quanto mais mergulhamos na palavra de Deus e estivermos sensíveis ao Espírito Santo, mais compreendemos e nos alinhamos com a vontade do Pai. Gosto de juntar tudo isso à decisão intencional de obedecer a Deus através da sua palavra. Mesmo que não compreenda, eu decido obedecer e confiar. Assim como Jesus tem feito comigo, certamente Ele também quer usar a sua história para revelar o seu amor para as pessoas que estão próximas. E para finalizar, eu quero te dizer
Se você sente que as vozes da sociedade ainda falam muito alto em seu coração, se você se sente dividida, busque ajuda em aconselhamento pastoral ou recursos como estudo bíblico, leitura de bons livros e participar de pequenos grupos que fortaleçam os vínculos com a palavra de Deus. Se você sente que pode ajudar outras mulheres, busque se aperfeiçoar, investindo em cursos, em literatura específica e grupos que trabalham com apoio pastoral e ministerial.